Olá a todos, olá aluno, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Júnior. Nós vamos postar mais uma aula agora, que é a aula de função afim ou função do primeiro grau, tá bom? Eu vou passar o termo geral aqui para vocês, logo em seguida nós vamos para os exemplos, tá bom? Vou passar o termo geral aqui agora. Então, pessoal, esse aqui é o termo geral de uma função afim, tá? Então, f de x é igual a x mais b, onde nós vamos ter o a sendo o coeficiente angular, tá bom? E o b é o coeficiente linear ou termo independente. Esse f de x, ele também pode ser substituído pela letra y, tá? Porque no caso é em função de x que nós achamos o y. Então poderia ser escrito assim: y igual a x mais b, tá bom? Então nós temos aí o a, coeficiente angular, que ele vai determinar se a nossa reta é crescente ou decrescente, e o b é o coeficiente linear, ele que vai determinar a altura que vai aquela reta, né? Até onde vai a reta. E nessa função de primeiro grau, lógico, qualquer outra função, é sempre importante nós entendermos o seguinte, que nós fazemos as funções com o objetivo, muitas vezes, de tentar localizar previsões futuras, tá bom? Então, às vezes, você tem dados iniciais e você precisa saber o que vai acontecer com esses dados daqui a tanto tempo. Então, você faz as contas, né? Faz as contas dentro da função, você vai conseguir ter uma previsão, tá? E baseado na matemática, normalmente as previsões elas são certas, tá? A taxa de erro é muito pequena, tá bom? Então vamos para alguns exemplos aqui, para que possamos identificar o coeficiente A e o coeficiente B, tá bom? É importante vocês entenderem essa parte, porque entendendo os coeficientes, nós vamos conseguir montar o nosso gráfico. Então aqui na tela nós temos um exemplo de uma função afim ou função do primeiro grau. F de x igual a 3x mais 2, tá? Então, nossa tarefa aqui é identificar qual é o coeficiente linear e qual é o coeficiente angular, tá? O coeficiente angular, como eu passei para vocês, é sempre o a. Ele que vai determinar se a nossa reta vai ser crescente ou decrescente, tá? Daqui a pouco eu passo um detalhe a mais sobre essa parte. E o linear, que é o b, que é o coeficiente que vai determinar até aonde vai a nossa reta, tá? Então, o primeiro passo aqui é identificarmos os coeficientes, tá? Então, o coeficiente, pessoal, a, ele é sempre aquele que está multiplicando x. Então, nesse caso aí, o coeficiente a é o número 3, tá? Ou coeficiente angular, como você preferir. E o coeficiente b é o 2. Ou, se você preferir, você pode chamar ele de coeficiente linear ou termo independente, tá? Esse termo independente aí, pessoal, ele é a interseção com o eixo y, tá bom? E para nós encontrarmos a interseção com o eixo x, nós vamos ter que achar a raiz dessa equação, tá bom? Vamos igualar a zero, mas isso aí daqui a pouquinho eu vou falar para vocês, tá bom? Nosso objetivo agora é simplesmente achar o coeficiente a e o coeficiente b. Nesse caso, o a é o 3, não é 3x, é 3. E o coeficiente b é o número 2, tá bom? Vamos para um outro exemplo um pouquinho mais complicado. Agora eu tenho certeza que ficou difícil para muita gente, né? Como eu falei para vocês, onde estava f de x, nós podemos colocar o y. É a mesma coisa, tá? Então, o y está igual a menos 3x sobre 2. Então, eu pergunto para vocês o seguinte, pessoal. Qual é o coeficiente a e qual é o coeficiente b? Nós aprendemos que o coeficiente a é o que multiplica o x. Então, é menos 3? Não. E o b? Onde é que está o coeficiente b? Né? Então, eu vou responder vocês aqui agora. O x, pessoal, o número que multiplica o x, melhor dizendo, ele é o coeficiente angular, o coeficiente a. Então, no caso desse exemplo em específico que vocês estão vendo na tela aí, o nosso a
ele vai ser o menos 3 sobre 2, porque o menos 3 sobre 2 está aí multiplicando x, tá bom? E o b, que é o coeficiente linear, ele é igual a zero. Quando ele é igual a zero, ele não aparece aí na expressão, tá? Então, nós temos o coeficiente a, que é menos 3 sobre 2, tá ok? É o coeficiente angular. E o coeficiente b, que é o coeficiente independente ou linear, nesse caso aí, ele é o zero. Ele não está, ele é zero, então ele não precisa estar escrito aí na expressão, tá bom? Vamos tentar passar um outro exemplo aqui para vocês. Aí, pessoal, tudo bem? Voltando aqui para nossa tela. Ó, nesse exemplo aí, a gente está aí, ó, f de x é igual a 2 menos x sobre 2. Então, qual é o nosso coeficiente a? Nosso coeficiente a é justamente aquele que está multiplicando x, tá bom? Então, não podemos confundir. Então, o nosso coeficiente a, ele é o menos 1 sobre 2, tá bom? E o coeficiente b é o número 2, tá? Então, acontece, eu fiz esse exemplo aí, eu só troquei a ordem, porque pode ser cobrado assim também em concurso, em exercício, tá? Então, assim também é cobrado em concurso, exercício, então tem que ter muito cuidado. Porque qualquer um na força da pressão ali fala, não, o coeficiente A é o 2 e o B é o 1 sobre 2, tá? Então, a gente tem que ficar atento a esse detalhe. O A é sempre aquele que multiplica x e o B é o coeficiente independente, ou seja, esse número 2 que está separado aí, tá bom? Vamos dar prosseguimento aqui à nossa aula. Pessoal, eu coloquei na tela aqui para vocês verem o plano cartesiano, tá? Plano cartesiano é onde nós temos o eixo das abscissas e o eixo das coordenadas. Os eixos das abscissas aí é o x e os eixos das coordenadas é o y. Então, acho que todo mundo já deve ter visto esse plano cartesiano aí. Então, é com ele que nós montamos as funções, tá bom? Então, é importante nós entendermos alguns detalhes aqui que eu vou passar para vocês, tá? O gráfico da função afim, ela é feita com uma reta oblíqua. O que significa isso, professor? Reta oblíqua, ela é uma reta inclinada. Já já vou mostrar para vocês exemplos, tá bom? Ou seja, nós temos aí o eixo x, que ele está na horizontal, e temos o eixo y, que está na vertical. Então, uma reta oblíqua, ela não vai estar nem paralelo com o eixo horizontal e nem paralelo com o eixo vertical. Ela vai estar sendo uma reta inclinada, tá? Uma reta inclinada. Eu vou mostrar para vocês agorinha, tá? É importante vocês entenderem essa parte aí. Eu vou montar um gráfico agorinha para vocês poderem ver, tá bom? Outro detalhe que nós vamos precisar entender é a questão do coeficiente angular. Coeficiente angular é o seguinte, nós já entendemos que é o A, tá? Então, o A, ele vai dar a característica da nossa reta, tá? Então, assim, se o A ele for maior que zero, nós vamos dizer que essa função, ela é crescente, tá? Vou mostrar para vocês uma função crescente. Se o A for menor que zero, nós já vamos ter uma função decrescente, tá? Então, eu vou fazer aqui fora de contexto mesmo, só para vocês poderem entender o que eu estou querendo dizer. Vou montar aqui uma reta crescente, só para vocês entenderem. Então, aqui, pessoal, nós temos uma reta crescente, uma reta da função afim crescente. Ela tem esse formato aí, tá? Vocês podem ver que ela não está em paralelo nem com o eixo horizontal, nem com o eixo vertical. Ela está inclinada, tá? Daí que vem o nome do coeficiente A, que é o coeficiente angular, né? Ele que vai determinar se ela é crescente ou se ela é decrescente, tá bom? Agora vamos para um exemplo de uma reta decrescente. E aqui, pessoal, nós temos uma reta decrescente, tá? Professor, quando é que vai ocorrer esses casos aí? Quando o A, o coeficiente angular for menor que zero. Tá? Quando o coeficiente angular for menor que zero, nós vamos ter essa inclinação. E aquele que eu mostrei anteriormente, quando o coeficiente angular for maior que zero. Tá?
Então é isso. O que eu vou falar agora para vocês eu acho que eu já falei, mas eu vou falar no próximo exemplo, só para a gente poder aperfeiçoar melhor. Pessoal, essa aqui é uma das partes mais importantes que nós precisamos saber, tá? Então, assim, quando nós estivermos montando o gráfico da função, nós vamos ter que estar atento a esse detalhe. A interseção com o eixo x é a raiz de f de x. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês como é que faz. A interseção com o eixo y é o mais fácil. Ele é o coeficiente linear, ou o b, como você preferir. Então, assim, não tem aquele bzinho que a gente estava vendo agorinha? Ele é a interseção com o eixo y, tá bom? Então, nós vamos ficar atentos a esse detalhe. Vou mostrar para vocês na prática agora. Vamos para alguns exemplos aqui, rapidinho. Chegou a parte que todo mundo estava querendo aí, né? Que é montar o gráfico. Então, vamos lá. Digamos que nós temos uma função de x igual a x menos 2, tá? Então, acontece, para nós encontrarmos o x, o que eu acabei de ensinar aqui para vocês, que a interseção com o eixo x é a raiz de f de x. Professor, o que é a raiz? A raiz, pessoal, é nós igualarmos essa expressão a zero, tá? Aí nós vamos encontrar a raiz. Então, vamos lá, vamos fazer aqui embaixo. Eu vou fazer aqui e mostrar para vocês. Então, vocês acompanhem. Tá aí, pessoal, o que a gente fez? A gente igualou a equação a zero, tá bom? O que eu estou fazendo aqui, professor? Estou procurando o valor de x, tá? Então, como todos sabem, para que a gente possa isolar o x, o que a gente faz? Esse 2 que está subtraindo, ele vai passar para o outro lado, somando. Ele vai ser um número positivo depois da igualdade. Prontinho, tá aí. Então, o meu x, que é a interseção com o eixo x, ele é o 2. Eu vou colocar esse ponto 2 aí, lá no eixo das abscissas, tá? E, professor, como é que eu faço para achar o eixo y? O eixo y é justamente o b, né? Que a gente viu anteriormente, é o menos 2. Esse aqui é o eixo y, tá bom? Então, vamos montar essa função lá no nosso gráfico. Prontinho, estamos novamente aqui no nosso plano cartesiano e nós vamos montar a nossa função afim com aqueles dados que a gente obteve naquela equação do primeiro grau que a gente acabou de resolver, tá? Então, nós descobrimos que o x, ele é o quê? X é 2, não é? Então, vamos aqui colocar um pontinho no 2. E outra coisa, pessoal, a gente sempre começa pelo eixo x, tá? As coordenadas, o para-ordenado é sempre pelo x, tá bom? Para facilitar. Então, o nosso x, que a gente encontrou agora, ele está no 2. Então, nós vamos colocar um ponto aqui no 2. Deixa eu só abrir minha ferramenta aqui. Vamos colocar um ponto no 2 aqui. Pronto. E o próximo ponto que nós encontramos é a interseção com o eixo y, né? A interseção com o eixo y deu aonde? Deu no menos 2, não foi? Então, nós vamos colocar um pontinho aqui no menos 2. Maravilha? Agora, vamos traçar uma reta. Pronto, pessoal. Traçamos uma reta baseada naquelas informações que nós obtivemos a partir daquela equação do primeiro grau que nós resolvemos anteriormente, tá? Então, nós encontramos a interseção com o eixo x, que foi o 2, e encontramos a interseção com o eixo y, que é o b, né? Que é o coeficiente linear, tá bom? Então, nós encontramos, tá aí. A reta, ela está dando uma previsão, aí. Se vocês forem olhar aí, essa função, você pode ver que a reta, ela vai seguir o infinito aí, né? Tá vendo? Isso aqui é só um exemplo. Isso aqui nós podemos usar esses dois pontos para traçar, por exemplo, algumas previsões, né? O que vai acontecer com y se eu aumentar o x para número 5, por exemplo, né? Então, você já vai encontrar aí uma previsão, né? Então, a matemática, ela serve para isso também,
para fazer pequenas previsões, tá? Pretendo fazer outras aulas explicando direitinho como é que é a questão dos exercícios, tá bom? Mas antes de nós encerrarmos esse vídeo, eu gostaria de fazer só mais um exemplo com vocês. Aí, antes que eu me esqueça, apaguei o quadro aqui, né? Mas antes que eu me esqueça, essa função que nós acabamos de encontrar, como o A ele é maior que zero, né? Vocês lembram que o A era 2, né? Então, ele é maior que zero. Então, essa reta que nós fizemos é uma reta crescente, tá bom? Nós vamos fazer agora um exemplo aqui de reta decrescente. Vamos lá, pessoal, estou com mais um exemplo aqui na tela. E a função de x igual menos 2x mais 6, tá? Então, o primeiro passo que nós vamos fazer aqui é encontrar o A. É encontrar o coeficiente angular, tá? Percebam que o coeficiente A, que é o menos 2, ele é negativo, ele é menor que zero. Então, nós vamos ter que construir um gráfico decrescente, mas não se preocupem. Os resultados que nós teremos aqui nessa função de primeiro grau, ela já vai nos dar as coordenadas certinho ali no plano cartesiano, tá bom? Então vamos lá, só para facilitar. O B, que é a interseção com o eixo Y, é esse 6 aí, nós já sabemos, né? É o mais fácil. Agora nós precisamos achar o ponto X, né? Para nós encontrarmos o ponto X, nós vamos ter que igualar essa expressão a zero, tá bom? Essa equação a zero. Prontinho, pessoal, nós igualamos a equação a zero para que a gente possa encontrar o eixo X, ou seja, o nosso coeficiente angular, tá bom? Então agora é simples, pessoal, eu preciso isolar o X, tá? Só que tá vendo que tem um menos 2 ali, né? É assim, é um pouco complicadinho da gente trabalhar com números negativos, né? Tem regra de sinal, aquela coisa toda. Ainda mais quando o menos está no coeficiente A, fica um pouco difícil. Então, qual é a regra que eu posso... A regra não, qual é o macete que eu posso dar para vocês aqui? Vamos multiplicar essa equação por menos 1, tá bom? Que aí tudo que é negativo passa a ser positivo e o que é positivo passa a ser negativo, tá? Então, nós vamos ter o seguinte, vamos multiplicar aqui por menos 1. Nós vamos multiplicar essa equação aqui por menos 1. Deixa eu só fazer aqui. Já fiz bem exagerado aqui para vocês poderem ver, tá? Então, esse menos 1 aí, nós multiplicamos dos dois lados, tá? Então, vai ficar menos 1, ou seja, menos 2x vai mudar de sinal e mais 6 também vai mudar de sinal. Só que um detalhe importante, pessoal, quando nós multiplicamos por menos 1, nós mudamos os sinais aí, tá? Só que o coeficiente b, ele vai continuar sendo o que a gente estava tratando lá em cima anteriormente, tá? Que é o mais 6, tá? Nós só mudamos aqui os sinais para poder facilitar a nossa conta aqui, tá bom? Então, o b, professor, ele vai continuar sendo o mais 6 da expressão original, da equação original, tá bom? Isso aqui que eu fiz foi uma manipulação para facilitar o nosso cálculo. O coeficiente b ainda vai ser mais 6, tá ok? Então, como é que eu faço aqui para isolar esse x, professor? Muito simples. O menos 6, que ele está negativo, ele vai passar para o outro lado positivo. Então, nós vamos aqui, ó. Vai passar para cá. Vai passar para cá. Ele está negativo, vai passar positivo, tá? E agora ficou 2x igual a 6. Agora, para a gente isolar o x, o 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, nós vamos tirar o 2 daqui e ele vai passar dividindo para o outro lado. Estão acompanhando? Então, o nosso x vai ser igual a 6 dividido por 2, 3. Tá ok? Então, nós já achamos aí o coeficiente angular, que é 3. E o coeficiente linear,
que é aquele que a gente viu anteriormente, é o mais 6. Então, vamos construir esse gráfico aí. Pronto, estamos na nossa tela novamente. Vamos construir o gráfico que nós acabamos de receber os dados. O x, ele me diz lá que ele é o 3, né? Então, vamos marcar o 3. E o y, ele está me dizendo que é o 6. Então, vamos marcar o 6. Agora, vamos construir a nossa reta. Pronto. Aqui nós temos o gráfico da função afim. E esse gráfico aí, ele é decrescente. Decrescente por quê? Porque vocês lembram que é menos 2x mais 6? Menos 2, o coeficiente A, já determinou para mim que a reta seria decrescente, porque o 2 lá o menos 2, né? Lá é menor que zero. Então, quando o A for menor que zero, é decrescente. Quando o A for maior que zero, é crescente. Então, essa é a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido. Vamos fazer uma lista de exercícios também, tá? Devo postar em breve aí para a gente poder estar realizando. Então, um grande abraço a todos. Até a próxima aula.